Olá, daqui é o Pedro Hipólito, este é o meu caderno A5. Hoje estou aqui com o Yuri Gagarin, cosmonauta, primeiro humano a viajar no espaço. Escolhi esta localização porque é perto do meu escritório, mas porque também quero falar sobre Vladimir Putin. Vamos ver as minhas notas sobre Vladimir Putin. Porquê é que não estamos a ver as notas sobre o Safra, como falámos no vídeo anterior? Porque esta sexta-feira temos uma cimeira de importância planetária, que é um encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin no Alasca. E portanto achei que neste momento todos nós, a começar por mim próprio, como sempre eu estudo os assuntos para mim próprio, temos que saber quem é Vladimir Putin. Não é as banalidades, é um bandido, é um assassino, é um ditador. Pá, toda a gente pode dizer isto, mas a fundo, numa hora, quem é Vladimir Putin? Vão ver um vídeo que dura 1 hora e vão ficar a saber quem é Vladimir Putin em detalhe. Eu já sei, já escrevi. Bom, vamos a isto. Como sempre, pá, estou aqui num setting na rua a trabalhar, a partilhar aquilo que aprendi convosco. Deixem-me o like, subscrevam o canal, partilhem com os amigos. Vamos lá. Vladimir Putin, quem é? De onde é que ele vem? Vladimir Putin vem de uma família extremamente humilde, não é? Sabem quem é o Vladimir Putin, espero, presidente da Rússia. Bom, vem de uma origem extremamente humilde, mas que tem alguns detalhes engraçados. Quem era o avô? O avô nasceu em 1879. Chamava-se Spiridon Putin e era cozinheiro. Mas engraçado, era cozinheiro de quem? Do Lenin e do Stalin. Epá, estas coisas é tipo, hello, o universo a alinhar. Epá, quando eu descobri estes pormenores, epá, é impressionante. O avô dele era o cozinheiro do Stalin e do Lenin. E portanto vemos que isso já vai pondo, quer no DNA do Putin, quer na cultura da família, o servir o Estado, o servir os líderes da nação. E também uma noção hierárquica, porque uma coisa é ser o Stalin, outra coisa é ser o cozinheiro do Stalin, não é? E portanto essa posição serviçal perante o Estado. Vamos ver que há muitos detalhes que vão mostrar aquilo que depois nós vemos, perceber a personalidade do Putin. Isto é um dos detalhes, quem era o avô. Quem era o pai? Também é engraçado. O pai tinha o mesmo nome que ele, Vladimir Putin, que era um operário numa fábrica e combateu na Segunda Guerra Mundial. Em que batalha? Na Batalha de Leningrado, que é aquela batalha em que morreu mais de 1 milhão de pessoas e que durou quase 4 anos. É uma batalha massiva, que Leningrado foi cercado por tropas russas e finlandesas e foi 872 dias de combates, com um cerco em que eles só conseguiam ter mantimentos através de um lago gelado, que era o corredor da vida, e que morreram mais de 1 milhão de pessoas nessa batalha. Portanto, veem, ele é filho do cozinheiro do Stalin, é filho do cozinheiro do Lenin, e pá, com este barulho ia trabalhar e não paro. É neto do cozinheiro do Lenin e do Stalin. O pai combateu em Leningrado. Vejam o que é que isso faz na cabeça de alguém, não é? É a resistência, é o não desistir, é 4 anos de combate. O pai levou com uma granada em cima, ficou gravemente ferido, foi hospitalizado em combate, como quase todos os compatriotas daquela região, cercados por nazis e por finlandeses, não é? Que também eram nazis. Fome extrema. Temperaturas negativas, isto não é nem Portugal, nem o Brasil, nem Angola, nem Moçambique. Isto é 20 graus negativos, 30 graus negativos, tudo cheio de neve, sem comida. É o filho deste homem. Reparem que esta batalha de Leningrado é o supra-sumo da resiliência, é o não desistir, é não vão ganhar, não nos rendemos, não desistimos. Os nazis a bombardearem tudo cercado, tudo sem comida, e eles não desistem. Isto entra na cultura da família e daquelas famílias todas, é o não nos rendermos. Epá, no tempo do mimimi, em que toda a gente, ai coitadinho, estou ofendido, estou não sei o quê, vejam a diferença cultural.
4 anos de massacre e não desiste. É o oposto da cultura woke, da fragilidade, da sensibilidade de hoje em dia. Isto ajuda a perceber porque é que dizia o tipo é inflexível. Não, ele vem disto, ele vem desta origem. Os pais dele, quantos filhos tiveram? Tiveram 3 filhos. Um deles, chamado Albert, morreu logo à nascença, bebê. Um segundo, Victor, morreu no cerco de Leningrado. Portanto, foi um dos 1 milhão e tal de pessoas que morreram nessa batalha. E, portanto, os pais, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, não tinham filhos, porque o Vladimir Putin, este Putin que é o presidente da Rússia, já nasceu depois da Segunda Guerra Mundial. Nasceu em 1952, foi uma espécie de um filho tardio que aquele casal teve. E por isso é que ele não tem irmãos. Aliás, não tem irmãos, não tem pai, não tem mãe. É um homem que já está isolado, não é? Já está isolado. Como eu disse, era uma família extremamente pobre. Depois da guerra, eles continuavam sem água quente, sem aquecedor, isto na Rússia, sem água quente, sem aquecedor, e viviam nos prédios que os soviéticos criavam para os mais pobres, em que as casas de banho e as cozinhas eram partilhadas. Era uma espécie de uma comunidade em que tinham quartos privados, mas as áreas comuns da casa eram comuns do prédio. Era a cozinha do prédio e as casas de banho do prédio. O pai era operário numa fábrica de vagões ferroviários e a mãe era funcionária que fazia limpezas também numa fábrica de produtos alimentares. Portanto, era filho de um operário fabril e de uma senhora que fazia limpezas em fábricas. Portanto, a origem muito humilde. Vejam como é que agora é a pessoa mais rica do mundo e uma das pessoas mais poderosas do mundo. É impressionante, vem da miséria total para ser a pessoa mais rica do mundo e uma das mais poderosas. Tem que ser especial, vale a pena perceber como. Epá, se não tiverem curiosidade, não sei, têm curiosidade de quê então? Eu tenho, fui ver. Tem alguns detalhes curiosos. Não é difícil encontrar imagens do Putin em igrejas. E porquê que isso é interessante? Porque ele vinha de uma família cristã. Por exemplo, ele foi batizado. A mãe, que se chamava Maria, que também é um nome cristão, batizou-o secretamente em bebê, quando a prática religiosa era reprimida pelos soviéticos, não é? Sabem que esta escardalha não gosta da igreja, não é? Continua a ser nos dias de hoje, e já na altura era. E portanto ele foi batizado em segredo. E, portanto é engraçado, é um homem que é cristão oriundo num mundo em que isso era proibido. Bom, ele tinha uma fragilidade que é visível, que é... Ele é mais baixo, substancialmente mais baixo do que o russo médio. Ele tem 1,70 m de altura. E os russos são altos, não é? Têm 1,80 m de média ou mais. E como eles tinham estas origens humildes, ele era frequentemente enxovalhado pelos colegas, não é? Pelas pessoas da rua, do bairro, do pátio, batiam-lhe e pressionavam-no fortemente, e ele não tinha muita estatura para resistir a isso. E começou-se a tornar muito indisciplinado, porque tinha esse stress, estava sempre a ser desafiado, estava sempre a ser desrespeitado, vá lá, se calhar a palavra certa é desrespeitado. E os professores na escola começaram a ver que ele não tinha boas notas e estava sempre batido com novas negras, com conflitos com os colegas na rua, pancadaria, e era um bocado o saco de pancada dos outros que tinham 1,80 m ou 1,90 m e russos de grande dimensão, e ele tinha 1,70 m. Ainda hoje se vê que é um homem de estatura normal, se calhar em Portugal, mas que na Rússia não é. E então o professor, o diretor da escola, chamou os pais e disse: olha, pá, eu recomendava que o pusesse um desporto de combate para lhe dar mais confiança e para ele também queimar energia, porque ele não fica quieto. E o pai pôs no boxe, mas ele no boxe não se deu bem, porque logo nas primeiras aulas de boxe partiram-lhe quase o nariz, deram-lhe uma tareia e ainda foi mais enxovalho. E então ele depois mudou para outra área, outra arte marcial russa, que se chama Sambo, uma arte marcial russa, Sambo, e judo. E aqui teve muito jeito e passou a cinturão preto. E, portanto, com o sambo e com o judo ele passou a saber defender-se. Isso aumentou imenso a autoestima dele, porque naqueles bairros operários pobres já conseguia impor um pouco de respeito. Para já no mundo do judo e do sambo, das artes marciais, era respeitado, os colegas gostavam dele, aparecia com o cinturão negro. Ainda hoje é muito fácil encontrar imagens do Putin
vestido de judo e a praticar ainda hoje, quer dizer, agora, nesta última década, é fácil encontrar isso, é uma coisa que ele levou para a vida toda. A autoconfiança subiu e aprendeu que quando se tem problemas, às vezes adquirindo competências, resolve-se os problemas. E ele, a partir daí, começou a aplicar isso em várias áreas da vida. Ele tinha esse problema de ser enxovalhado pelos outros, resolveu aprendendo artes marciais. E começou a perceber, mas espera lá, se eu me aplicar na escola, também vou começar a ter prestígio na escola. Então começou a ter notas top. Ele, que era um aluno fraco, passou a ter notas top porque percebeu que só dependia dele. E então começou-se a tornar um aluno cada vez melhor e foi escolhido entre vários alunos para entrar na Organização de Juventude Comunista, que era um prestígio na altura, foi selecionado para entrar e a autoconfiança dele ia subindo e ia melhorando. Portanto, estamos a ver que a personalidade dele que vemos hoje já se começa a formar. Vinha do avô servir o Estado, o Stalin, o Lenin, olhar para o topo do Estado. Vinha do pai que o Ocidente é um massacre. Tudo o que vem do Ocidente é para nos matar, não é? A Batalha de Leningrado. Ele próprio era vítima de agressividade na rua e, portanto, parece que há aqui permanentemente opressão, não é? É cozinhar para os poderosos, é combater os poderosos, é apanhar tareias na rua dos que são mais fortes. Começou-se a formar a personalidade de que ele tinha que ser forte para não ser massacrado também. E, portanto, começa-se a desenvolver uma ideia nele de que tinha que ter uma força brutal, que é para não lhe acontecer, para não acabar a cozinhar para os outros, ou não acabar a levar tareias na rua, ou não acabar a levar com uma granada em cima, e tinha que se tornar forte. Com 16 anos, ele vê um filme russo, na altura, de agentes secretos. Eu imagino que fosse uma espécie de um James Bond versão russa, não é? E fica entusiasmado com o mundo dos agentes secretos. Aquilo era fantástico, uns tipos com operações internacionais, viajavam, não sei o quê. E o que é que ele faz? Como era proativo, vai à sede do KGB. Ele vivia em Leningrado, é engraçado, onde foi aquela batalha, eles continuaram a viver lá, depois da batalha, não é? E portanto ele vivia em Leningrado. Isto é importante perceber, que ele era filho do tipo de Leningrado e que continuava a viver em Leningrado, porque vão ver que isto depois vai ter aqui uma reviravolta engraçada. Vai falar à sede do KGB, chega lá, pede para falar, diz que se quer tornar agente secreto, quer trabalhar para o Estado e ser um agente secreto. Eles dizem, recebem-no, dizem, você realmente tem muito boas notas, mas só tem 16 anos. Com 16 anos não é útil para o Estado, não o podemos contratar. E ele pergunta, então eu vou voltar quando for mais velho. O que é que eu nessa altura tenho que trazer a mais do que eu já trouxe agora? E eles dizem-lhe, olha, se você vier licenciado em Direito, vai ter muito mais probabilidade de entrar. Porque é um tipo de curso que nós valorizamos. E então o Putin, que tinha até algumas inclinações mais para a área tecnológica, segue a instrução e vai estudar Direito. E, portanto, entra no curso de Direito na Universidade Estatal de Leningrado, entre 1970 e 1975. E, portanto, vai estudar Direito. Reparem como ele segue instruções. Isto é uma lição, isto não é um tipo que diz eu faço o que eu quiser, como é tudo hoje em dia, eu faço o que eu quiser, olha os gajos, agora quero ir para Direito, o que eu gosto é disto, o que eu gosto é daquilo. Eles disseram que era Direito, ele foi estudar Direito. É um tipo que é engraçado nós aprendermos também com estas personalidades. Ele ouviu a instrução, percebeu a regra, o que ele quer não interessa, abandonou a tecnologia, foi para Direito. Tornou-se obcecado por desportos, portanto ele cada vez mais procurava os desportos, porque já o tinham ajudado muito na vida, e obcecado em ser o melhor aluno e em ter notas brutais a tudo, estudar sem parar, e também por aprender alemão. Ele, extra da escola, começou a aprender alemão de forma completamente fluente, e vão ver que isto vai ter impacto. Ou seja, estamos muitos anos antes disto ter impacto, ou seja, as coisas acontecem mais à frente, mas foram semeadas quase uma década antes, não é? Quase uma década antes, mais de uma década antes. Foram semeadas às vezes 15 anos antes, já vão ver à frente. E ele começou de facto a ser um bom aluno, muito bom aluno, acabou o curso de Direito, falava alemão fluentemente, era super bom em desportos, mas já começa a aparecer um agente secreto, fantástico em desportos, fala línguas, um dos melhores alunos,
começa a ter as características. O que é que acontece? Ele, quando estava no último ano da faculdade, em 1974, recebeu um contacto, que ele até depois pensou que era uma prank, que era tipo alguém a gozar com ele, a dizer, pá, Mr. Vladimir, pá, quer que venham ter connosco aqui ao Jardim XPTO. Ele foi e era um agente do KGB para o recrutar. E dizem, olha, você tem interesse, eles não se esqueceram, você tinha abordado, nós temos seguido o seu percurso, vimos que está no topo de tudo e temos abertura para o deixar entrar. Agora, se me disser que sim, nós vamos vasculhar a sua vida toda, dos seus pais, da família toda, portanto, tem que escolher com cuidado. E ele diz, não, mas eu quero. Então eles vasculham tudo, até que termina com as entrevistas aos pais, e os pais só pedem que não o ponham em missões secretas muito perigosas, porque dizem, hoje já perdemos 2 filhos, tínhamos 3, é o último filho, não o ponham numa missão que nos tire o último filho. Pronto, eles, como não descobrem nenhum sinal de que ele estava contaminado por agentes exteriores, ele tinha uma coisa boa, que era, ele não era muito namoradeiro, portanto não tinha muitas namoradas e não tinha muitos amigos, ele quase não tinha amigos nem namoradas, e portanto isso facilitava entrar no KGB, porque havia menos coisas para investigar, porque cada uma coisa que ele toca já vai ter que ser investigada. Este amigo, este colaborador, esta namorada, esta não sei o quê, era a malta do judo, era a malta da escola, mas ele não tinha muito aquela coisa das amizades. Pronto, então torna-se agente do KGB. Quando entra para o KGB, pá, vai a pensar, agora sou um agente secreto, pá, agora sou o James Bond cá do sítio. O que é que acontece? Vai fazer trabalho de escritório e anda anos que só faz trabalho de escritório, para preencher coisas, arquivar, não sei o quê. Porquê? Porque eles no KGB, até lhe confiarem uma missão, eles têm que ter a certeza absoluta da fidelidade total. Então a melhor forma é ver se ele aguenta ser uma pessoa normal. A primeira coisa que eles nos explicam é que um agente secreto é o oposto do James Bond. O agente secreto, para ser secreto, tem que ser completamente normal. Tem que ser completamente invisível. Tem que ser completamente igual às outras pessoas todas. E, portanto, nada melhor do que fazer anos e anos e anos de trabalho burocrático ou administrativo. Que é para não ter veleidades de ser o agente especial secreto de James Bond que dá nas vistas. E ele faz. Portanto, ele continua a seguir instruções. Não reclama. Não era o que ele queria, obviamente. Depois de ser um dos melhores alunos da escola de Direito e tudo mais, mas ele percebe que é um caminho, ele tem que aguentar anos daquilo para depois dizerem, pá, este tipo realmente segue as instruções e é robusto. Continua, no entanto, a ter uma dificuldade, é que ele continua a envolver-se em lutas de rua, pancadaria, a mínima coisa, pancadaria, pá, não sei o quê, ainda por cima agora tinha capacidades de combate e, portanto, tinha autoconfiança a reforçar. Ele antes era por insegurança e agora era se calhar por excesso de confiança. E começa a aparecer, isto agora sabe-se, nas avaliações do KGB, que ele era top, mas que tinha um problema, que era, eles detectavam que ele tinha uma indiferença total ao risco e ao perigo. E eles não querem agentes secretos que não sejam sensíveis ao risco, porque um trabalho de um agente secreto é arriscado e, portanto, tem que ter sensibilidade para evitar os perigos. E eles notavam que ele não tinha nenhuma emoção, nenhum medo, nenhuma insegurança, nenhum sentimento de risco. Isso vinha sempre negativo nas avaliações dele do KGB, como um potencial risco dele mais tarde cometer um ato qualquer excessivo e ser apanhado. Não é? Pronto, ele tinha um único amigo. Isto é engraçado. Este nome que eu agora vou dizer dá um mega vídeo. Também dá um mega vídeo. Ele tinha um único amigo, que era um músico clássico, mais ou menos da idade dele, acho que é um ano mais velho que ele, que é o Sergei Roldugin, que é violoncelista, portanto toca violoncelo. Portanto, não tinha nada a ver nem com judo, nem com boxe, nem com artes marciais, nem com KGBs, nem com o melhor aluno de Direito. Era um tipo completamente artístico, sossegado e que toca violoncelo. E que, portanto, era completamente inofensivo. E para alguém com a personalidade do Putin isso é maravilhoso. É alguém que ele pode confiar. Reparem, é o músico clássico que vai para a sensibilidade artística. É o oposto de um ditador. Porquê que este nome é engraçado? Vou só abrir uma janela e vou fechá-la rapidamente porque senão é mais 1 hora de vídeo. Porque
Este nome vai aparecer mais vezes neste vídeo, mas vou só explicar porque é que ele é interessante. Lembram-se do escândalo dos Panama Papers? Foi aquele escândalo no Panamá em que encontraram montes de empresas fictícias que tinham muito dinheiro e movimentações opacas e tudo mais. E apareceram os nomes, quando foi o escândalo, recentemente, quer dizer, há poucos anos, dos Panama Papers. No meio daquilo tudo havia todo o tipo de pessoas e a certa altura encontram lá um tipo que tinha 2 bilhões de dólares. E eles começam a ver, epá, mas 2 bilhões de dólares no Panamá, mas quem é este tipo? Sergei Roldugan, um violoncelista russo que não tem empresas, que não tem nada, não tem patentes, não é presidente de bancos, não é nada disso. 2 bilhões de dólares no Panamá. E na altura foi muito falado, epá, mas quem é este gajo? Hoje em dia já sabemos quem é este gajo. Era o amigo de infância do Putin, que neste momento tem 2 bilhões de dólares parado em contas bancárias. Quer dizer, neste momento com a guerra da Ucrânia deve estar tudo congelado. Não sei, sinceramente não sei. Mas isto é um mega vídeo sobre o violoncelista que se tornou bilionário e que era o amigo de infância, o único amigo de infância do Putin. Quando eles se conheceram, há uma história gira que ele conta, porque até há conversas com este Roldugan, porque ele entretanto tem estatuto planetário. 2 bilhões de dólares em liquidez é muito melhor do que 2 bilhões de dólares em ações de uma fábrica, não é? Pode fazer o que quiser com aquilo. E ele conta que quando conheceu o Putin, eram miúdos, não é? Ainda miúdos, quer dizer, com 20 anos, o Putin tinha acabado de entrar no KGB, e ele diz, o Putin pergunta-lhe o que é que ele faz, ele diz, não sou músico, sou violoncelista, quero fazer uma carreira à volta da música clássica. E pergunta ao outro, e tu, qual é a tua profissão? E o Putin responde-lhe, sou especialista em relações pessoais. E não diz mais nada. E, portanto, o outro fica fascinado para perceber o que é isto das relações pessoais ou relações humanas. Acho que a frase correta é relações humanas. Porque, ao fim e ao cabo, o KGB é isso, não é? Ser um especialista em relações humanas. Como é que chegamos a alguém? É interessante. E, pá, eu pedi que cada um destes temas podia já abrir aqui uma janela que era mais uma hora. Bom. Mas o Putin, como vai cumprindo as instruções, vai ganhando confiança. E eles, a essa altura, dão-lhe a primeira área já mais de agente secreto, que ele fica responsável por uma equipa que investigava estrangeiros em Leningrado. Portanto, cada estrangeiro que fosse a Leningrado passava a ser monitorado pelo KGB. E o Putin, ao fim de algum tempo, começa a ser o líder dessa equipa. E monitorava. E vão ver que isto tem algumas ligações depois para a frente, porque ele daqui para a frente, ele vai ter sempre cargos, ou frequentemente cargos, que têm a ver com isto, e tipo, vão alavancando coisas em cima umas das outras. Ele estava em Leningrado a monitorar estrangeiros. Vão ver mais à frente no vídeo como isto liga com outras coisas. Bom, ele, entretanto, conhece uma hospedeira da Aeroflot, que era a Ludmila, depois fica Ludmila Putina, e, portanto, que é a futura mulher dele. Começa a namorar com uma hospedeira da Aeroflot, ele conhece-a, pede-lhe o número de telefone, ela diz que não tem telefone e ele fez um erro do KGB e deu o número dele. Disse, olha, como não tens telefone, eu dou-te o meu número. E deu-lhe o número a ela. A partir daí ela passou a ser investigada pelo KGB. E ao longo de anos acontecia-lhe com frequência ela estar na rua, alguém parar e dizer, olha, você simpatizei consigo, pode-me dar o seu número? E depois, se ela não desse, a pessoa respondia-lhe, então fica com o meu número. Repetiam a cena do Putin, para quê? Para ver se ela era infiel. Porque se ela fosse uma Maria vai com todas, aquele agente podia estar comprometido com alguém que não era sério. E portanto eles estavam sempre, não só a monitorar os estrangeiros e outros temas internacionais, como havia tipo o KGB que monitora os próprios agentes. Então ela passou a ser monitorada porque aceitou, porque ficou com o telefone de um agente. E durante algum tempo, até eles confirmarem que ela rejeitava os telefones de estranhos e que, portanto, que era verdadeiramente um casal, eles andavam a vê-la. Bom, mas ainda era o jovem Putin, futuro agente secreto, já monitorizava estrangeiros, mas ainda era ali, ainda era naquela cidade, ainda era em Leningrado. Reparem, vai acabar numa das pessoas mais poderosas do planeta Terra. Este jovem vai acabar aí, mas ainda é um jovem a trabalhar em Leningrado, uma cidade na Rússia. Casaram, ele tinha 30 anos, ela tinha 25. Onde é que foi a lua de mel? Também é interessante. Pormenores que eu vou ver. Pormenores que eu vou ver, é pá, tem que deixar o like.
foi na Ucrânia. A lua de mel foi na Ucrânia. Isto ajuda a perceber as coisas. Percebem o que eu quero dizer? Ajuda. Porque é que para ele a Ucrânia é tão importante? Por razões históricas, mas também por razões pessoais. A lua de mel dele foi em Kiev e na Crimeia. Estes sítios que ele ocupou, por exemplo, a Crimeia, que ocupou há uns tempos, é o sítio da lua de mel. Não é uma coisa que ele leu num livro de história. É íntimo. É uma relação íntima com aquele espaço. Ele casou, isto dava-lhe um upgrade no KGB, porque eles preferiam que os agentes tivessem família, porque há mais alavancas sobre o agente se ele tiver família. Não é um agente que queira cometer uma traição, se tiver filhos, se tiver família, tem mais coisas que tem que defender e, portanto, está mais vulnerável. E, portanto, no KGB era importante os agentes serem casados. E ele casa, tem a primeira filha, que se chama... Deixa eu ver se eu encontro aqui o nome. Bem, já vou ver o nome da filha, tenho isso aqui mais à frente. Tem a primeira filha, chama-se Maria, como a mãe dele. Maria Putina. Quem é que é o padrinho? Quem é que é o padrinho da primeira filha? Sergei Roldugan, o tal violoncelista com 2 bilhões de dólares. É engraçado, pá. É engraçado. Não se esquece de agradecer aos amigos. Não sei se é agradecer, se é depois dividirmos, mas como veem, as relações fazem-se ao longo de décadas. Às vezes as pessoas não têm paciência, querem tudo já. É preciso perceber que este Sergei Roldugan, para aparecer nos Panama Papers, é décadas. É décadas de fidelidade total. Bom, respirar fundo, pá. Tem a primeira filha, isso era mais um upgrade lá nos pontos do KGB. Já estava casado e já tinha uma filha. Quer dizer que já tinha vários pontos que podiam ser pressionáveis pelo KGB. E então deu-lhe a primeira missão internacional. Atenção, interessante. O que é que acontece? É colocado aonde? É colocado na Alemanha de Leste, em Dresden. O que é Dresden? Dresden é uma cidade na Alemanha que durante a Segunda Guerra Mundial foi derretida como se tivessem deitado bombas atómicas naquilo. Foi 4 bombardeamentos massivos com bombas incendiárias, mataram 25 mil civis alemães, com uma morte horrorosa, derretidos completamente. Ninguém fala nisto, porque quem conta a história é quem ganhou a guerra. Mas os aliados fizeram coisas horrorosas também aos alemães. E isto foi em 1945, a guerra estava quase a acabar. Pode haver depois um vídeo sobre isto, sobre as estratégias do Churchill para quebrar a moral nazi. Dresden era uma cidade que os nazis consideravam como de alto prestígio, com monumentos, com famílias históricas, com o melhor que a Alemanha está para oferecer. E eles queimaram aquilo tudo com bombas incendiárias, derreteram. Há imagens de edifícios derretidos, de pessoas derretidas dentro de caves. O fim da picada, basicamente. Porquê é que eu estou a contar isto? Porque reparem, um tipo que já vinha com a ideia que o pai andou em combates, não sei o quê, de Leningrado, agora vai para Dresden, que foi a cidade que foi derretida pelos ingleses e pelos americanos. Na cabeça dele está-lhe a programar, os outros são perigosos, os outros vão-vos queimar, os outros vão matar-vos, os outros são assassinos. É isto que ele está a ser programado. Ele foi posto na Alemanha de Leste, na cidade que foi derretida. E era o chefe da operação do KGB em Dresden. Isto é um edifício lá, secreto, não é? E ele trabalhava lá nessa operação e ele foi com a família e tudo. Era um agente secreto à série, daqueles que vai com a família e que finge que está aí inserido. Bom, entretanto, cai o Muro de Berlim. Quando cai o Muro de Berlim, portanto, nós estamos em 1989. Cai o Muro de Berlim e ele estava na operação lá. Ele estava na operação na Alemanha, secreta. E eles do edifício do KGB conseguiam ver ao fundo a sede da Stasi. A Stasi era a polícia secreta da Alemanha de Leste. E a população, que é uma espécie de um 25 de Abril, é uma revolução popular também. Invadiram a sede, arrastavam os agentes, partiam aquilo tudo, roubavam os documentos, arrastavam os agentes ao pontapé e de qualquer maneira, porque os agentes passaram a ser vulneráveis, não é, à população. E depois eles viram-os tipo a escavacarem e invadirem a sede da Stasi
e começaram-se a dirigir à sede do KGB, que embora fosse secreta, provavelmente as pessoas sabiam que aquilo era um edifício soviético do KGB. E eles lá dentro começam-se a equipar com metralhadoras e tudo mais para defender o edifício, porque russos não vão ceder à população alemã um edifício que eles consideram que é um edifício soviético. E a população começa a abanar as grades e querer entrar e querer entrar. E quando os outros estão a equipar para os matarem, não é? Para matar a população, o Putin desarma-se e sai para a rua. E sai para fora do prédio. E fica completamente vulnerável à população em revolta. E ele diz-lhes: a minha missão não é dizer-vos o que fazer. Isto é histórico. Ele sai com uma calma enorme, com risco total, desarmado. A minha missão não é dizer-vos o que têm que fazer. Eu não tenho capacidade para vos dar ordens ou para vos dar sugestões do que fazer. Mas eu venho aqui para vos dar factos. Vocês depois decidem o que é que fazem com base nos factos. Facto número 1. Este edifício pertence à União Soviética. Facto número 2. Dentro deste edifício está um conjunto alargado de forças especiais altamente equipadas e armadas. Facto número 3. Na nossa cultura soviética, nós não vamos deixar o património soviético ser vandalizado. Facto número 4. Nenhum destes agentes altamente treinados tem qualquer empatia pela população alemã. Facto número 5. Se vocês entrarem, vão ser abatidos. Provavelmente vão conseguir conquistar, porque é um grupo enorme, vão conseguir ocupar o prédio, mas os primeiros a entrar vão ser abatidos. Com isto, têm todos os factos. Boa tarde e volta para dentro. E a população fica ali um bocado e passado um bocado vão-se embora. Isto fez a reputação do... E é engraçado, vai-se embora ao ponto que a sede do KGB continua a funcionar depois de ter sido descoberta e tudo mais, durante meses, já depois da queda do Muro de Berlim. Não foi do género shredders, queimar papel a correr, para agentes a fugirem de qualquer maneira. Não, eles continuaram a funcionar. Aquilo foi tão claro o que é que ia acontecer se alguém tentasse entrar naquele prédio, que era uma matança completa. Eles iam conquistar o prédio, mas se calhar morriam 50, 100, 200 pessoas com tiros de metralhadora, com tudo e mais alguma coisa. E foi tão claro que aquela operação só acabou quando o KGB acabou a operação. Continuam meses. O próprio Putin viveu na Alemanha já depois da queda do Muro de Berlim, continuava a gerir a operação do KGB. O prestígio dele no KGB, pum, disparou, porque foi alguém que, num momento de perigo iminente de destruição de propriedade soviética, de morte de agentes, de captura de segredos e tudo mais, só com uma clareza total conseguiu responder. Pá, isto é uma coisa que eu digo muitas vezes à minha equipa, que é: aprendam a falar com clareza. A maior parte das conversas sérias de negociação não é uma conversa de café enrolada. Há 4 ou 5 pontos que têm que ser ditos com o mínimo de palavras possível para ficar completamente claro. É a tática que ele usou. Agora os outros têm os factos claros. Passam a porta, vão levar um tiro. E decidem sozinhos. Ele também é claro: eu não tenho maneira de vos influenciar. Vocês fazem o que quiserem. Têm que saber o que é que vai acontecer. Bom, o prestígio dele dispara. Entretanto, aquela operação é fechada. O casal já tinha uma segunda filha, esta sim nascida na Alemanha, que era a Katrina Tikhonova. Esta segunda filha é curioso. Reparem que não se chama Putina no fim, porque passou desde muito cedo, à medida que o pai ia subindo, a ter um pseudónimo. E então ele, para proteger a filha, a primeira ainda foi quando ele não era um Zé Ninguém, ou estava no início da carreira, e portanto ficou conhecida. A segunda filha tem um apelido pseudónimo, Katrina Tikhonova, que agora é conhecida. Este apelido é cara, é conhecida, vamos pôr aqui fotografias, mas durante muito tempo a menina cresceu com um pseudónimo. É engraçado. Também o que é que isso faz à cabeça da pessoa? Não podes usar o nome do teu pai porque ele é alguém especial e tens de ter um nome secreto. Também é engraçado pensar nisto. Eles regressam à Rússia, mas, reparem, eles já tinham vivido na Alemanha. E até já tinham vivido na Alemanha depois da queda do Muro de Berlim. Eles, quando regressam à Rússia, vinham mudados. O próprio Putin vinha muito mais aberto ao desenvolvimento de mercado, à abertura das pessoas, à liberdade, e quando volta à Rússia, ele surpreende-se consigo próprio porque acha deprimente. Diz: pá, é deprimente estas regras todas, esta burocracia toda e esta pobreza e este abafamento. Pronto. Ele começa
E as pessoas notavam que ele vinha diferente. Portanto, aqui está a importância de viajar, por exemplo. É outra lição, a importância de viajar. Quem não sai do sítio não sabe o que é que existe, pode estudar, ser o melhor aluno, ver todos os livros, toda a informação, mas ir ver no terreno é diferente. Eu, por exemplo, estou a falar sobre Moscovo, já estive em Moscovo, já estive 2 vezes em Moscovo. Sei como é que é a Praça Vermelha, sei como é que se sente estar lá. O estar lá faz diferença. O estar lá faz diferença. Entretanto, ele volta e havia um professor de Direito lá na tal escola onde ele tinha estudado que era candidato à Câmara Municipal de Leningrado. E este professor de Direito era um professor progressista, no sentido em que queria que a Rússia evoluísse mais para uma economia de mercado, para se tornar um país ocidental modernizado, não é? E ele, como era candidato à Câmara Municipal, e naquela altura na Rússia havia muitos gangsters e tudo mais, ele era próximo do Gorbachev, porque ele trabalhava nos temas da perestroika e do glasnost. A perestroika é o quê? Perestroika significa reestruturar, modernizar. Glasnost significa abertura ou transparência. Portanto, o Gorbachev tinha isto, perestroika, glasnost, que era modernizar, reestruturar o Estado, e glasnost, abrir, tornar transparente, tirar aquela carga toda de cima, deixar as pessoas respirarem e viver. Este professor estava envolvido nisto, que chamava-se Anatoly Sobchak. Este nome vai ser importante e aparece várias vezes na história. Anatoly Sobchak. Epá, vocês têm que ver o nível de investigação disto. Tem que ver, epá, tem que deixar o like, epá, tem que reconhecer, deixem-me um comentário a reconhecer. Vocês, com pouco tempo do vosso tempo, para mim é horas a perder de vista, ficam a saber exatamente quem é o Vladimir Putin. E ficam com uma superioridade sobre aqueles que só dizem as banalidades que toda a gente diz. Porque quando alguém sabe uma coisa, já não dá para ver as coisas da mesma forma. Passam a perceber em profundidade. É isso que eu vos dou aqui no YouTube. E dou-vos porque fiz para mim. Depois de fazer para mim, acho que tenho que partilhar. Porque não devemos ser ignorantes, devemos perceber as coisas com algum detalhe. Bom, e este Anatoly Sobchak era candidato, aliás, interessante, as primeiras eleições de sempre da Rússia. As primeiras eleições de sempre da Rússia, de centenas de anos, eram as eleições municipais, portanto, para a Câmara Municipal. No Brasil é a prefeitura, para a prefeitura das cidades. E este Anatoly Sobchak era candidato. Em Portugal nós dizemos presidente de Câmara, no Brasil a prefeito de Leningrado, a tal cidade onde combateu o pai do Putin e onde o Putin viveu a sua juventude. E ele, como era candidato e num mundo de gangsters, ainda por cima era próximo do Gorbachev, conseguiu mexer cordelinhos para ter alguma proteção do KGB, porque não se sentia confortável ser candidato e andar sem nenhuma segurança exposto. E primeiro o KGB deu-lhe um oficial de ligação, que era um tenente-coronel, não sei do que, um tipo já da velha guarda. Ele disse que não podia ser aquela pessoa, tinha que ser um jovem dinâmico, exposto, aberto, e eles diziam, olha, tenho outra opção, que é um advogado, estudou na escola onde o senhor professor dá aulas, portanto é da sua escola, foi aluno dessa escola, onde o senhor professor dá aulas, é alguém que já viveu na Alemanha, que volta aberto, que tem filhos, tem uma família e é um jovem. O que é que lhe parece? Ele disse, parece-me bem. Então ficou a conhecer o Vladimir Putin, que foi o agente que foi posto ao serviço deste Anatoly Sobchak. Primeiro o Putin é posto lá na universidade, não havia mais nenhum sítio para ele se sentar, portanto o outro disse, olha, eu sou professor, tenho aqui uma cadeira, uma sala, uma mesa, trabalha aqui e vá estando atento à segurança e a aspectos de controle de informação e do que é que nós devemos fazer para nos movimentar. E o Putin, como sempre, seguia instruções e começa a fazer isso muito bem feito, e começa a ajudar o outro, e começa a fazer tudo o que ele lhe pede, e começa a ser super dedicado. O outro ganha mesmo as eleições. Este professor académico, para quem o Putin, reparem, ele voltou da Alemanha, nem sabia muito bem o que andava ali a fazer, andava um bocado às aranhas. Foi ajudar este professor e este professor ganhou as eleições. O Putin é nomeado presidente do Comitê de Relações Exteriores da Prefeitura de Leningrado, prefeitura da Câmara Municipal, para os portugueses. Reparem, ele inicialmente na carreira monitorava quem? Estrangeiros em Leningrado. Volta, qual é o cargo dele? Presidente das Relações Exteriores da Prefeitura de Leningrado.
Reparem como ele está sempre virado para fora, para o exterior, que é o que eu digo que a toda a gente tem que fazer. Está sempre no global. A partir daí, todas as empresas multinacionais que queriam entrar naquela região da Rússia, com quem é que iam falar? Com o Vladimir Putin, que era o presidente da Comissão de Relações Exteriores. Então, megabancos internacionais, casinos, todo o tipo de empresas de telecomunicações, todas as grandes empresas internacionais, europeias e americanas passavam pelo Putin. E ele começou a ter um nível de relação com essa malta top. Qual foi a primeira coisa que ele e o professor, o tal Anatoly Sobchak, fizeram? Lembram-se que era a Batalha de Leningrado. Lembram-se que eles viviam em Leningrado, que era o pai do Putin, que era em Leningrado. Mudaram o nome da cidade. Mudaram o nome da cidade para São Petersburgo. São Petersburgo. Portanto, o São Petersburgo que nós temos hoje é o Leningrado. Foi o Putin com este professor que chegaram à Presidente da Câmara e mudaram o nome da cidade. E qual é o nome que eles puseram? Só para verem o nível de coragem. Foram pôr o nome histórico da cidade, que é um nome cristão, São Petersburgo. É um nome cristão, por isso é que foi mudado para Leningrado, porque aqueles comunas eram contra... Olha, estes gajos. Eram contra tudo o que era cristão. Eles voltaram a pôr o nome cristão. Reparem as ondas de choque que isto causa na malta da velha guarda. Alteraram de Lenin, Leningrado é Lenin, percebem? É a cidade de Lenin. Leningrado, apaga esse gajo e mete o São Pedro. Troca o Lenin pelo São Pedro. Epá, fazer isto é nível de coragem, epá, headline 100% estratosférico. É assumirem os princípios cristãos contra os comunistas. Ao ponto de mudar o nome de uma cidade. A cidade tinha-se chamado São Petersburgo desde 1703, no tempo dos czares. Eles trocaram os comunas pelos czares. Percebem o que eu estou a dizer? Epá, ninguém que chega a ser o Putin, com o nível de poder que tem, sem ter coragem gigante de fazer coisas, e reparem que não é para ganhar um tostão, é só para voltar a pôr a verdade cristã naquela cidade e acabar com o nome dos estatistas comunistas. Ele tirou o nome do gajo para quem o avô dele foi cozinheiro. É quase tipo vingar o avô. É incrível. Epá, é mesmo incrível. Este ano de jogadas é mesmo incrível e dá que pensar, epá, que impacto é que nós temos. Que impacto estes gajos, pá, mudaram o nome de uma cidade. Bom, e portanto, como imaginam, também a coleção de inimigos e aumentando. Claro que ele era um agente do KGB, tinha os seus contactos, mas já vão ver que mesmo o KGB, para este género de coisas, o KGB era o defensor dos tipos da velha guarda. Este género de coisas não encaixa bem com essa gente. E Gorbachev, pá, cuidado. E Yeltsin, cuidado. Portanto, essa malta progressista como o Gorbachev não era bem visto pela malta da velha guarda. Em 1991, ocorreu um golpe de Estado na Rússia para travar estas reformas, porque este tipo de reformas havia em mais sítios, outras coisas, não é? E então a malta da velha guarda decidiu travar. Vamos fazer um golpe de Estado. E então o que é que eles fizeram? Quando o Gorbachev, sabem quem é o Gorbachev? Pá, foi aquele russo, o presidente da Rússia, começou a perestroika. Há de aparecer uma imagem no ecrã. Quando ele foi de férias para onde? Para a Crimeia. Quando ele estava de férias na Crimeia, foi preso. E, portanto, ele estava de férias numa casa na Crimeia, apareceram as forças especiais russas e prenderam o presidente nessa casa. E começou uma espécie de um golpe de Estado, para travar a perestroika. Mas o golpe fracassou em 3 dias. Porquê? Porque eles prenderam o presidente da União Soviética, que era o Gorbachev, mas não prenderam o presidente da Rússia, que era o Boris Yeltsin. E o presidente da Rússia não aceitou o golpe. Então, quando havia tanques em Moscou dos golpistas, ele sobe para cima de um dos tanques. Reparem, coragem física. Pá, têm que perceber que não é possível ter estas coisas, ser um panhonhas a escrever documentos. Epá, não é possível.
viram a coragem do Putin de ir falar com os tipos cara a cara, veem este subir para cima de um tanque e dizer acabou a revolução, na Rússia não. E eles, a União Soviética era grande, epá, mas sem a Rússia aquela revolução não existia. Então em 3 dias o golpe de Estado caiu. Nessa altura o Putin já era o vice-prefeito de São Petersburgo, era o número 2 da cidade de São Petersburgo, já tinha sido promovido. E durante esse golpe a cidade de São Petersburgo foi contra o golpe. Portanto, a prefeitura, a Câmara Municipal de São Petersburgo, o tal Anatoly e o Putin, foram contra o golpe. Portanto, quando o golpe fracassou, o estatuto deles aumentou imenso, porque havia uma dívida, porque naquele momento, imaginem, um Gorbachev está mesmo a ver, epá, mas quem é que me está a lixar? Quem é que me está a lixar e quem é que está do meu lado? Os que estão do meu lado temos que investir nesses gajos. E então eles, como resistiram ao golpe, e reparem que o Putin era do KGB, e o KGB era pró-golpe. O KGB, como é que era pró-golpe? Porque deixou o golpe existir. É preciso dizer, se há uns serviços secretos que controlam tudo, faz quase lembrar o tema de Israel que um dia eu hei de falar. Se há uns serviços secretos que controlam tudo e há um golpe, então os serviços secretos estão do lado do golpe. E o Putin percebeu isso, embora o KGB, claro que é invisível, porque é uns serviços secretos, portanto não se pronuncia, mas ele começou a perceber, pá, como é que houve um golpe que prendem o presidente da Rússia e o KGB, onde ele trabalhava, ele continuava a ser funcionário do KGB, não impediu isto, então o KGB serve para quê? E demitiu-se do KGB. Ele nesse momento demitiu-se, logo a seguir ao golpe ele demitiu-se do KGB, porque ele foi rápido a perceber, ou estes gajos são completamente incompetentes, só há 2 cenários, ou são completamente incompetentes ou estavam do lado do golpe. Só pode ser, para chegarem ao ponto de prenderem o presidente da União Soviética e todo o planeta Terra ver essa humilhação. Isto para ele, que era pró-Estado e das instituições, ainda é hoje super formal, era um escândalo. Então demitiu-se. E portanto manteve-se muito próximo deste professor Anatoly, que era o presidente da Câmara, mas começou já a tornar-se mais próximo do Yeltsin também, porque o Yeltsin foi o tipo que subiu para cima do tanque e que disse acabou, pá, na Rússia não, e que travou aquilo. O Gorbachev também percebeu, pá, quem eram os tipos que estavam do lado dele, ele começou a entrar numa esfera diferente, que já não era só da cidade de São Petersburgo, era global. Mas ele em 1991, 1992 começam a aparecer os primeiros sinais de envolvimento do Putin no mundo dos negócios. Embora ele fosse super discreto, como ainda é hoje, houve umas operações que estão mal contadas, que foi o seguinte: houve uma espécie de uma escassez alimentar lá em São Petersburgo, em que as pessoas não tinham comida, e então o Putin fez esta proposta que foi, normalmente nós não exportamos, porque eles tinham restrições a exportar riquezas naturais do género petróleo, metais preciosos e coisas do género. E então ele fez um acordo que disse, não, eu não vou vender o património da Rússia, eu vou trocar o património por bens alimentares. Então vou mandar petróleo e voltam bolachas europeias, e volta leite, e volta carne, e volta não sei o quê. Então é quase que troca direta. E com base neste argumento, que era para alimentar o povo, conseguiu a autorização de exportação, que era quase impossível de obter, porque eles não queriam mandar nada para o Ocidente. Mas como era por troca direta, para trocar por alimentos para os pobrezinhos que estavam a morrer à fome, já foi aprovado. O que acontece? Mandou o petróleo, mandou os metais e não voltou quase alimento nenhum. O que é que se pensa? Que o troco foi depositado no Mónaco, na Suíça, num sítio qualquer, em valores de milhões de euros a perder de vista, milhões de dólares a perder de vista. Ele se calhar manda $1 bilhão em petróleo, recebe 50 milhões em alimentos, isto são números que eu estou agora só a dar um exemplo, não sei se são verdadeiros. 1 milhão menos 50 mil, 950 milhões. 950 milhões deposita na Suíça. Vai para o violoncelista. Violoncelista dos Panama Papers. Epá, a teia destas coisas, quando um gajo percebe isto, a teia destas coisas, alguém tem que pagar aqueles barcos que custam 500 milhões de dólares. Aqueles barcos é com jogadas deste género. É tipos que tocam tão bem violoncelo para que pouparam de facto dinheiro para ter 2 bilhões numa conta. Bom. Enfim.
A situação na Rússia vai-se degradando. Lembram-se no vídeo que nós vimos sobre o Magnitsky, o personagem Browder, a certa altura teve uma crise enorme na Rússia e perdeu 90% dos ativos. É isto que está a começar a acontecer, a instabilidade na Rússia. E em 1993, o Yeltsin resolve dissolver o Parlamento. Ele dissolve o Parlamento. Mas o que acontece? Os parlamentares recusam-se a ser dissolvidos. Portanto, o Presidente da Rússia diz, dissolve o Parlamento, eles dizem, pá, faz o que quiseres, nós continuamos a trabalhar, continuamos a vir aqui, continuamos a fazer leis e tu mete a viola no saco. E o que é que o Yeltsin fez? Mandou bombardear o edifício do Parlamento em Moscou. Portanto, veem, pá, que estes tipos não são para brincadeiras. Nós vemos o Yeltsin no fim da carreira, bêbado, aos S, super cansado, pá, não sei o quê. Mas em jovens e anos antes, pá, fizeram coisas que mais ninguém fez. Mandou bombardear o Parlamento para pôr aqueles gajos na ordem. Houve, claro, protestos por todo lado, pá, como é que está a bombardear o próprio país. O que acontece? O grupo, começava-se a ver uma coisa que era o grupo de São Petersburgo, que era uma espécie de uma máfia de São Petersburgo, com o tal Anatoly, Presidente de Câmara, o Putin e uns oligarcas que começavam a aparecer ali à volta. Quando isso aconteceu, apoiaram o Yeltsin, disseram muito bem, pá, não podemos admitir indisciplinas, esses gajos, pá, têm que sair e saem nem que seja a bomba. E, portanto, apoiaram, o Yeltsin vê isto, começa a tomar nota, pá, estes gajos estão mesmo do meu lado. Reparem, o nível de stress, nós agora estamos a falar como se fosse uma história, mas imaginem ser o próprio Yeltsin e dar a ordem às tropas para mandarem bombardear o Parlamento. Imaginem, bombardear o Parlamento em Brasília ou aqui em Lisboa. São decisões de elevadíssimo stress. Quem apoia nesse momento fica uma gratidão infinita, porque esse stress consome a pessoa por dentro. Em 1996, o tal Anatoly Sobchak perde as eleições municipais. Não é? Ele ia concorrendo, perdeu as eleições. Apareceu um candidato, pá, que tinha jeito, não sei o quê, perdeu. Eu vou só deixar passar esta moto, pá, porque senão nem me ouvem. E o Putin é engraçado, porque ele começa a sentir que o Anatoly vai perder e ele envolve-se na campanha. Já viram o género do Putin, é tudo menos discursos, andar a... Não é esse carisma de andar a meter-se com as pessoas. Mas ele reúne um grupo de empresários que ele tinha ajudado enquanto tinha o tal cargo das relações exteriores e com que tinham muito boas relações e diz, pá, não, nós agora precisamos de dinheiro a sério para a campanha, precisamos que financiem. E eles respondem que não. Eles dizem, pá, não. Nós trabalhamos com quem ganhar, se vocês perderem, perderam. Ele aqui toma uma nota mental que é, esta malta dos negócios só gosta de mim enquanto eu cá estou. Se eu perder, para eles está tudo bem. E não lhe dão o dinheiro e eles perdem mesmo. Portanto, ele, de repente, fica desempregado. E, às vezes, é giro na vida como às vezes as coisas entram mesmo no poço. Ele tinha desempregado, ele tinha uma espécie de uma cabana, eu nem quero chamar uma casa, ele tinha uma cabaninha que ele tinha construído, até parte da cabana foi construída por ele próprio aos fins de semana e tudo. Era à beira de um lago. E ele, na altura, tinha essa cabana, que era as poupanças dele, e tinha lá $5.000 também. O que acontece? Tem um churrasco com amigos, a cabana que era de madeira pega fogo, os $5.000 ardem, ele estava desempregado, não tinha poupanças, a casa de férias foi embora. É mesmo o bater no fundo do poço, não é? É dizer, epá, de repente começa tudo a correr mal, pá. Incêndios em casa, claro que não havia seguros, nem sei se a casa era legal, se não é. Uma cabana de madeira onde eles passavam os fins de semana com a família, não é? Mas o fundo do poço, como sabem, não acabou no fundo do poço, não é? Portanto, alguma coisa vai acontecer. O Boris Yeltsin, lembram-se, isto é uma coisa que eu já falei no outro vídeo, que é, o Boris Yeltsin, ele fez 2 mandatos. No primeiro mandato foi apoiado pelos oligarcas e no segundo mandato, nós vimos no vídeo do Magnitsky, que ele, quando precisava de dinheiro do Safra, o Safra não queria mandar o dinheiro porque tinha a sensação que o Boris Yeltsin perdia o segundo mandato. E porque isso era um problema enorme para o Safra e para os oligarcas. Porque o Boris Yeltsin, que nós conhecemos como aquele bebê descontrolado, era a modernidade. Os outros eram o comunismo profundo.
E ele dizia, pá, não podia investir enquanto não tivesse a certeza que o Boris Yeltsin ganhava. Quem não viu o vídeo tem que ir ver esse vídeo, os 2 vídeos do Magnitsky. Explica muito bem isto, que ele não queria mandar dinheiro para a Rússia porque as sondagens estavam baixas. Quando começou a campanha, o Boris Yeltsin, que era o presidente, estava com 10% de popularidade. Portanto, ia perder, toda a gente achava que ia perder. E também, como eu aflorei nesse grupo, houve a reunião do Fórum Mundial, o Fórum Económico Mundial, em Davos, ok? E que em Davos coincidiram que os oligarcas estavam lá todos. E formou-se aquilo que na Rússia se passou a chamar o Grupo de Davos, que são 5 oligarcas que em Davos combinaram que o Boris Yeltsin tem que ganhar. Quem são esses? Boris Berezovsky. Este nome vai aparecer imenso. Boris Berezovsky é um vídeo de 2 horas. É tipo fantástico, é aventuras atrás de aventuras. Boris Berezovsky. Vladimir Gretsinsky. Mikhail Khodorkovsky. Falámos nos vídeos anteriores. Epá, tem que ver os vídeos anteriores, quem não viu, para perceber o contexto das coisas. Mikhail Khodorkovsky. Vladimir Potanin. Alexander Smogborsky. Estes nomes, às vezes, até hesito como é que isto se pronuncia. Bom, 5 oligarcas, eles decidem, epá, não podemos deixar os comunas ganhar, porque se deixamos os comunas ganhar, a economia vai para o galheiro e os nossos bilhões de dólares vão começar a ser consumidos pelos sindicatos, pelos processos, pelo Estado, por impostos, por não sei o quê. E então eles decidem, não, vamos pôr o nosso dinheiro a apoiar o Boris Yeltsin. E alguns deles, como por exemplo Boris Berezovsky, era dono de estações de televisão, porque as estações de televisão começaram a ser completamente biased e só promoviam o Yeltsin a toda a hora. E portanto, ganharam. Ele estava quase a perder, mas ganhou. A partir daí, este Boris Yeltsin começa a dizer, epá, não, eu preciso é dos oligarcas, preciso de gente próxima dos oligarcas, porque esta gente é que me ajuda. E este Boris Berezovsky, depois tem umas batalhas em Londres, pá, está um vídeo fantástico, pá. Quem me quiser lembrar, escreva Boris Berezovsky, ou escrevam só Boris, que é fácil de dizer Boris, para eu me lembrar. Bom, este Boris Berezovsky diz ao Yeltsin que ele uma vez em São Petersburgo queria abrir um stand de automóveis e, como sempre, pagava só ao Estado para as licenças saírem mais depressa. E foi ter com o Vladimir Putin e ele rejeitou o dinheiro. Rejeitou, não aceitou o suborno e disse, epá, não, se eu faço o meu trabalho, se você passar, passa, se não passar, não passa, os serviços do Estado vão avaliar, não há subornos, não há nada disso. Então este Boris Berezovsky, anos depois, disse isto ao Yeltsin, disse, olha, há um tipo em São Petersburgo que me parece que é um tipo de direito, que é o Vladimir Putin, e o outro já sabia, não, é o gajo que me ajuda, pá, é o tipo que sempre esteve do meu lado, são os tipos de São Petersburgo, da Câmara Municipal, sempre estiveram do meu lado. E então chama, que estava desempregado, porque a cabana tinha ardido, chama o Vladimir Putin, tira-o do desemprego quando ele estava no fundo do poço completo, perdeu as eleições, pá, estava mal, não é? Traz para Moscou e é nomeado vice-chefe do Departamento de Administração Presidencial. O que é que o Departamento de Administração Presidencial geria? Geria todos os ativos do Estado. Ele era o número 2 deste departamento. Os ativos do Estado são usados por todos os serviços do Estado. Hospitais, tribunais, FSBs, polícias, exército, tudo o que usa carros, casas, propriedades do Estado, são os serviços do Estado e estavam centralizados aqui. O que dava a possibilidade do Putin pegar no telefone e ligar a qualquer chefe de qualquer departamento, de qualquer repartição e dizer, epá, desculpa, precisava de falar sobre a utilização dos serviços do Estado. Os outros, epá, ouça, epá, venha cá e tal, tratavam de todo super bem, do género, epá, não vai dizer que eram 7 carros e agora só há 5, pá, porque desapareceram 2, e onde é que está a manutenção e as lâmpadas e o não sei o quê. Ele podia chatear quem quisesse e podia investigar quem quisesse e começou a dar sinais disso que ia. Então o que acontece? Todo o Estado ficou tipo, epá, este tipo não podemos fazer farinha que ele lança uma investigação. Reparem que na Rússia, naquela altura, inventários, tipo pantanas, não é? Faltarem coisas, desaparecerem lâmpadas, desaparecerem mesas, desaparecerem computadores, desaparecerem o que fosse. Estava tudo fora de computadores, quer dizer, não sei se havia muitos computadores naquela altura na Rússia, mas ele tinha uma alavanca real para pôr pressão no resto do Estado. A partir daí ele começou a ser uma figura do Estado Federal. Podia ir a qualquer lado da Rússia, no território vasto da Rússia, era recebido com um cuidado extremo. Com um cuidado extremo. Porque à mínima coisa lançavam uma investigação sobre aquele serviço. E estamos a falar de um tipo, como o KGB dizia, não tinha qualquer sensibilidade para riscos nem para perigos. Portanto, ele se tivesse que meter numa guerra total frontal com alguém do Estado, metia-se. E como eles percebiam isso, respeitavam-no e tratavam-no super bem. Começou a ter um poder muito grande neste caso.
já trabalhava no Kremlin. Já trabalhava no Kremlin. O tipo miserável que nem casa de banho tinha já trabalhava no Kremlin. Já tinha motoristas. Já apanhava um avião e ia a qualquer lado, tinha que ir investigar, fazer perguntas, ou sei lá, o que é isto, mas você gastou aqui, porque não gastou lá, onde é que está? E portanto começa a ter uma ação larga que ele não desperdiça. Estão a ver, a ideia dele é sempre alargar, é sempre como é que eu abarco mais coisas. E esta alavanca era potente. Vamos ver se não fica de noite, pá. Vamos ver se não fica de noite, pá. Bom, se ficar de noite, de repente eu faço assim e aparecemos no escritório. Mas acho que para já ainda dá, não? Eu acho que isto ainda está, pá, ainda se aguenta. Bom, pá, ainda tenho aqui material para alguma conversa. Ele fica a viver em Moscou. Entretanto, o que acontece? Os tipos do FSB, que era o novo KGB, chamava-se FSB, eles continuavam a ter muita malta da velha guarda. Muita malta que era comunista, não é? E que não eram simpáticos aos empresários. Portanto, o FSB via os oligarcas como adversários. Via os oligarcas como uma emergência de um poder dentro da Rússia que não era o Estado. E, portanto, o FSB investigava bastante os oligarcas, especialmente o Boris Berezovsky, porque o Boris Berezovsky, dentro dos 5 oligarcas, era aquele que se metia mais no Estado. Estava sempre com o Boris Yeltsin, metia-se no Estado, tinha ligações com o Estado, tinha estações de televisão. Os outros queriam era ter as suas petrolíferas a bombar milhões de dólares para pagar o barco. É diferente. Enquanto andarem lá no setor privado, agora este Boris Berezovsky começou a ser investigado. E o que é que eles fizeram? Promoveram o Boris Yeltsin, despediu o diretor do FSB, acusou-o de antissemitismo, porque há uma coisa que muitos destes oligarcas tinham origens judaicas. Por exemplo, o Roman Abramovich conseguiu o passaporte português sem ter nenhuma ligação a Portugal, porque ele alegou que os antepassados dele eram judeus safarditas, e a partir daí havia uma lei em Portugal que reconhecia como os judeus foram expulsos de Portugal, podia recuar não sei quantas gerações para trás. Se for um desses que foi expulso, então a descendência passa a ser português. Então este oligarca, Roman Abramovich, é só um exemplo, tinha o passaporte português porque usava as ligações judaicas para conseguir isso. Então o Boris Yeltsin o que disse foi, em vez de dizer perseguição aos oligarcas, acusou o FSB de antissemitismo. Disse, não, é para vocês que estão a perseguir os judeus. Vocês são contra a economia de mercado e são contra os judeus. E então despediu o diretor do FSB e pôs o Putin como diretor do FSB. Portanto, ele neste momento já conhecia toda a gente no Estado, por causa daquele cargo em que ele não parava de contactar pessoas, pressionar, ligar, fazer perguntas, conectar-se, e agora controlava o FSB. Onde ele trabalhou de baixo. Ele trabalhou no FSB de baixo, foi o primeiro emprego dele e agora era o número 1 dos serviços secretos. Era o número 1 dos serviços secretos. Claro que já não ia fazer nenhum antissemitismo, não, estava alinhado com os oligarcas, e o Boris Yeltsin pôs-lhe o cargo de general. E ele rejeitou, disse não. No Estado a progressão tem que ser de carreira. Eu apresentei uma carta de demissão antes e, portanto, o cargo mais alto que eu posso ter era o cargo que eu tinha naquela altura, que não preciso. Portanto, eu sou um civil. Isso do general e tipo passar de tenente para general porque agora a nomeação presidencial, não, porque é contra as regras do Estado. Como via, ele é um formalista e mesmo quando era em benefício próprio ele consegue perceber que mais tarde alguém podia dizer, mas general, mas como? E não aceitou o cargo, não deixava pontas soltas. São tudo coisas para nós pensarmos para a nossa vida. Estamos a deixar pontas soltas, estamos a ir pelo facilitismo. Reparem a disciplina, é a disciplina grande. Entretanto, o tal Anatoly Sobchak, que tinha sido o professor, que foi para presidente de Câmara, que foi para prefeito, começou a ser investigado. Começou a ser investigado com suspeitas de corrupção, mas investigações criminais já muito pesadas, em que o iam prender. O que é que aconteceu? Ele teve um ataque de coração, aqui, air quotes, teve um ataque de coração, entrou numa ambulância, só que essa ambulância foi direta para um aeroporto. No aeroporto estava um private jet do FSB, já com os motores, e tiveram que levar o tipo de urgência para um hospital em França. E ele foi hospitalizado em França, pá, com um ataque de coração enorme, nunca mais voltou. Só voltou depois, tipo décadas depois, quando o Putin já controlava aquilo tudo.
O que acontece? Reparem, isto são provas de lealdade que os Yeltsins veem. O outro tinha sido o chefe dele. O chefe dele perdeu as eleições, perdeu o cargo. Já não era o chefe dele. O que era o chefe dele estava muito abaixo dele já. O chefe dele perdeu tudo. Agora o Putin é que era super próximo do presidente e era o diretor dos serviços secretos. Ele podia dizer, azareco, olha, agora estás com problemas, não tenho nada a ver com isso. Não deixou o outro cair. Quando viu que o outro ia ser preso, usou os meios do FSB, que depois foi super criticado, porque é como se fosse uma fuga em França, não é? Como se fosse uma fuga em França, como se o FSB o deixasse fugir, não é? Que deixou mesmo, fez de propósito. Mas reparem a prova de lealdade. Isto para os outros tipos é dizer assim, este tipo, mesmo quando não tem a obrigação, continua a cumprir. Esta lealdade tem um valor gigantesco. Não é? É a pessoa dizer assim, quando já não controla o outro trata-me bem ou não. E ele continua a tratar bem quando o outro já não é nada. Ele continua a proteger o outro quando ele já não era. Ele protegia ou quando ele era pequenino e o outro estava aqui. Depois isto inverte e ele continua a protegê-lo. Isto para os Boris Yeltsins, isto para os oligarcas a dizer, este gajo é que é mesmo, este gajo deve ser tipo o único russo que tem honra, que é tipo, não larga. Então isto começou ainda a aumentar a imensa confiança nele, porque os outros veem. Entretanto, ele já era o presidente do FSB. E o que é que começaram a ver? Que sempre que saíam artigos de jornal ou televisão que criticavam Boris Berezovsky, outros oligarcas, o Boris Yeltsin ou aquele Anatoly Sobchak que fugiu para a França, alguma coisa, havia acidentes. Eram assaltados. Olha, jornalistas a serem assaltados, tinham assaltos, mas os assaltantes eram tão violentos, davam-lhes tantas tareias que eles morriam no hospital. E então os jornalistas, começou a haver uma onda de assaltos a jornalistas não alinhados. E o que é que isto fez? Fez que aquilo, de repente, a imprensa, olha, afinal o Boris Yeltsin é fantástico, afinal o tal Sobchak, aquilo do crime parece que desapareceu. Então os jornalistas pararam de dizer mal dos gajos. O Putin foi muito acusado, obviamente, que eram agentes secretos que apanhavam os jornalistas e lhe davam uma tareia. Eles não o matavam, mas eles acabam por morrer no hospital. Não é? Eles nunca matavam ninguém. Mas ele estava tão partido que morria tipo 24 horas depois no hospital. Mas nunca se provou nada. Ele dizia, não, são assaltos, é a criminalidade, como veem, a Rússia está com uma criminalidade, está fora de controle, isto é perigosíssimo. Bom, em 1998, estamos quase a chegar ao fim do século, não é? Em 1998, 6 agentes do FSB fizeram uma conferência de imprensa. 4 tinham a cara tapada, 2 tinham a cara destapada. E o que eles foram dizer? Foram dizer de que, desde que o Putin, e se calhar de antes, mas desde que o Putin era presidente do FSB, dos serviços secretos, que os serviços secretos estavam ao serviço do crime organizado e que praticavam todo tipo de coisas, desde raptos, assassinatos, tráfico de drogas, extorsões, e que todos os serviços secretos estavam-se a transformar numa organização criminosa. Fizeram isto. O Putin desvalorizou, dizendo, não, estes são os gajos, estão insatisfeitos, despediu os 6, claro, foram os 6 despedidos. Ele desvalorizou, não aconteceu nada, porque reparem, agora já ninguém pegava naquilo, nenhum jornalista ia dizer, vamos investigar, é porque ia ser assaltado. Com a criminalidade que ia aí estar, queres investigar? Cuidado com os assaltos. Um deles, que estava na conferência de imprensa, podem conhecer o nome talvez, fui ver o nome dos 6 para descobrir um deles. Um deles, Alexander Litvinenko. Quem é este tipo? Foi um tipo que, a certa altura, a tomar chá, acabou por engolir um bocado de polónio 210, radioativo. Estava a tomar um chá, passado uns dias começou-se a sentir mal, começou a apodrecer, começou a ficar todo desfeito, foi para o hospital dizer, mas você está completamente radioativo. Parece que aquele chá tinha polónio 210. Que é uma coisa que é uma mensagem política, porque é uma forma de... e aliás, onde é que ele estava quando tomou o chá? Estava em Londres. Ele tomou o chá em Londres, porque mostra que não brincam comigo,
não brincam comigo, eu apanho-vos para onde vocês forem. Eu apanho-vos, não é só aqui na Rússia, podem mudar de país, que eu apanho-vos na mesma. Quando vos apanhar não vai ser com um tiro na nuca, vão ter tipo a morte mais horrorosa que pode haver, que é meses a morrer com dores agonizantes e com o polónio que não dá para tirar, aquilo fica ao corpo todo radioativo, não é tipo, apanhei uma coisa, agora levo uma injeção que é um antídoto, aquilo é super radioativo e transforma a pessoa. E depois, com uma coisa que é engraçada, que é o polónio tem que vir das forças tipo nucleares do país, não é? Quem é que tem polónio 210? Quer dizer, não é possível ir ali ao Leroy Merlin e comprar, não é? E portanto é uma mensagem clara que é não brinquem comigo, podem fugir para Londres, tudo que agora comerem, tudo que respirarem, tudo que tocarem, tudo que não sei o que pode estar envenenado. E apanharam este tipo, foi um exemplo. Portanto, a partir de agora, para jornalistas, boca calada, agentes do FSB, tudo completamente fiel, porque não querem levar também com o polónio no chá, não é? Pronto, começaram a ficar alinhados, mas ainda havia um personagem que ainda não tinha percebido o filme. Há sempre uns que demoram mais tempo a perceber, não é? Quem era este personagem? Chamava-se Yuri Sekuratov, que era o Procurador-Geral da República. Portanto, este Yuri Sekuratov era um senhor que achava que a Constituição, as leis, têm que ser seguidas e não pode ser assim, e temos que investigar, e andava a investigar estas coisas, dos jornalistas que levam tareias, o que é que se passa? E, a certa altura, começou a investigar os jornalistas, começou a investigar o FSB, começou a investigar não sei o que, tranquilo. Há uma altura que ele distrai-se e começa a perguntar por umas obras de renovação do Kremlin. Portanto, o Kremlin estava em obras. E ele acha que o orçamento de renovação era excessivo. E então o Procurador-Geral da República da Rússia, quem estava a fazer isto era uma empresa suíça, que agora chama-se Maptex, uma empresa suíça de construção que se chama Maptex, uma empresa top da Suíça, e ele pede informações à Maptex para explicar o orçamento. Como é que o orçamento é tão grande? Agora é que ele se distraiu. Já estava a começar a fazer perguntas que começavam a chatear o presidente, não é? Enquanto andava lá com os jornalistas, o Putin podia dizer que eram assaltos. Agora começar a perguntar à Maptex, querem ver que ele agora vai começar a ver quanto é que custa um prego, quanto é que custa um litro de tinta, quanto é que custa um parafuso, e este gajo não vai parar. Ainda não está a perceber. Então, quando ele pediu aos suíços para enviarem o orçamento detalhado da renovação do Kremlin, o telejornal, portanto o Jornal da Noite nas televisões estatais da Rússia, abriu 1999. Sex tape. Começa o telejornal, pumba, 15 minutos do Procurador-Geral da República na cama com duas raparigas. Raparigas têm sentido diferente entre Portugal e Brasil, mas eu acho que aqui se calhar aplica. E então, durante 15 minutos, Procurador-Geral da República na cama, com duas meninas a divertir-se e a descontrair. O que é que acontece? Eles pensam que ele agora é que acabou. Mas o tipo, não é chato, não é? É chato, mas para já diz assim, aquelas imagens das câmaras de vigilância da altura, câmaras secretas, não é? Que puseram no quarto, a imagem era péssima. Portanto, ele diz assim, não, realmente é um homem com duas meninas, o homem até parece que sou eu, mas se calhar não sou eu. Não estou a dizer que sou eu que não sou, mas se calhar não sou eu. Portanto, isto é já a primeira. Segundo, isto não é ilegal, estou com duas mulheres e depois vocês não querem também, e portanto, se vocês têm vergonha eu não tenho e assumo isto. E eles começam a ver que aquilo não está a resultar, porque eles estavam à espera de me lançar aquilo, uma humilhação tipo gigantesca, o país inteiro a ver aquilo. O telejornal começa tipo, as próximas imagens não são suscetíveis para menores de 18 anos, e depois é 15 minutos dele a chegar, a tirar o fato, as duas meninas já deitadas na cama, anda cá, deita-te aqui connosco, é uma cegada, 15 minutos direto daquilo, na televisão toda. Mas não surtiu o efeito que ele não se demitiu, ele teve quase a demitir-se, mas depois não se demitiu. E encarou, disse, se não gostarem que não gostem, mas vocês não fazem isto, se não fazem deviam fazer, não é? E eu vou para a frente. Quando isto aconteceu, o plano estava a fracassar, eles estavam a ver, mas agora este tipo vai continuar a investigar, não se demitiu, é um Procurador-Geral, portanto tem poderes legais para investigar e para mandar investigar e para pedir informações, temos um problema sério. Então o que é que o Putin faz? Sai da sede do FSB, vai direto à televisão, manda pôr a câmara nele e diz, atenção, primeiro, o FSB verificou a identidade, a pessoa que aqui está, a imagem não é clara, mas nós sabemos que é ele, temos meios que já investigamos que é ele. Segundo,
a história do que não é ilegal não é verdade. Porque estas duas meninas fazem parte de uma rede organizada. E a razão pelo qual eles estão assim tão bem é porque o Procurador-Geral da República está metido numa rede criminal do qual as duas mulheres fazem parte. E isto é a evidência de que ele faz parte desse cartel do crime. E, portanto, a ideia de que ele está a dizer é para estar com duas mulheres não é ilegal, neste caso é porque é a prova de que você faz parte de um sindicato criminoso e que os criminosos já mandam na Procuradoria-Geral da República. E, portanto, se você não se demite, os serviços secretos vão ter que o prender. E ele demite-se. Portanto, eles resolvem esse problema. Porque vão dizer assim, epá, se você não se demite, eu vou provar que você faz parte de um cartel. E porquê? Porque as mulheres fazem parte de um cartel. Se é verdade, se não é, o outro decidiu que não valia a pena continuar com a discussão e demitiu-se, já estou despezinhado, já estou destruído. Mas reparem o ato físico da pessoa dizer assim, o quê? Isto não está a resultar? Motorista, traz o carro, vamos para a estação de televisão, câmara em mim já agora, vamos a ver, pá, sou o diretor do FSB, vou já clarificar. Isto é verdade, segundo, o tema que não é ilegal, não pega, porque é ilegal porque elas são representantes de um sindicato do crime, fazem parte de um sindicato do crime. Isto para o Yeltsin, que era o presidente, e assim, pá, este gajo é uma máquina do caraças. Pá. Num país em que ninguém faz nada, que ninguém quer saber, que são todos uns incompetentes, que o Estado não funciona, este gajo é um operacional para completamente os serviços secretos. Mete-se no carro, entra para a televisão adentro, câmara em mim e resolve o assunto. A partir daí o Yeltsin diz, pá, não, este gajo já me protegeu tantas vezes, é mesmo a pessoa certa. E então despede o primeiro-ministro e nomeia o Putin primeiro-ministro. Ele, neste momento, começa a ter poder a sério. Já tinha sido o líder do FSB e agora era o primeiro-ministro da Rússia, com um Yeltsin super decadente já. Com um Yeltsin já completamente desgastado. Está a ficar escuro, pá. Vamos ver se aguentamos, pá. Pelo menos o áudio não deve ser afetado pela falta de luz. Seguimos em frente, pá. Seguimos em frente, pá. Pá, estão a ver o nível de conhecimento do Putin que vocês estão a obter. Isto não é uma história de caraca, vocês estão mesmo a saber quem é o Putin. Em setembro, portanto, nós agora já estamos em 1999. Estamos em 1999, o milénio está a acabar. Veio o ano 2000. O Putin chegou a primeiro-ministro. Quando ele chega a primeiro-ministro, há uma coisa que é altamente sus, que é altamente suspeita, que é 4 mega explosões em edifícios na Rússia, grande parte deles em Moscovo, matam 300 pessoas, os estão em casa a dormir e os prédios são implodidos com explosivos de alta potência. As autoridades imediatamente culpam terroristas chechenos, mas até aos dias de hoje há sérias desconfianças sobre isto, e agora é que vão ver que isto é altamente psicopático. Portanto, reparem, ele chegou a primeiro-ministro, ele agora queria controlar, ter o poder total. E mal chega a primeiro-ministro, tem o azar, entre aspas, de um ataque terrorista gigantesco que manda 4 prédios para o galheiro. Mas há um 5º prédio que não explode. E nesse 5º prédio, eles nos outros que tinham explodido, eles tinham encontrado sacos de açúcar. Portanto, o que é que se imagina? Que dentro de pacotes de açúcar estavam explosivos de alta potência. Aqueles explosivos, vi o nome, não me recordo, mas são explosivos que meio quilo é suficiente para mandar um prédio de médio porte desaparecer, uns explosivos de alta intensidade. Deixa eu ver se eu tenho aqui o nome do explosivo. Não interessa o nome do explosivo, não é para a história, acho que não. O que acontece? O 5º prédio não explode e eles encontram os mesmos sacos de açúcar que estavam nos outros. Portanto, eles sabem que está relacionado. Só que aquele explosivo que está dentro dos sacos de açúcar é um explosivo que é usado pelo FSB e pelos militares, que não é um explosivo fácil de obter, é um explosivo mesmo de precisão e de alta potência, de uso militar. E eles começam a ficar desconfiados. Depois, há 2 homens que são detidos pela polícia quando estão a sair desse prédio. E quando são detidos, eles sacam da identificação e dizem que são do FSB. E o polícia, serviços secretos podem seguir. Portanto, fica registado uma ocorrência na polícia de que um polícia viu 2 homens, mas que os deixou seguir porque eram do FSB. Depois, mais tarde, eles identificam chamadas daquela região para o escritório do FSB a dizer que tem que andar rápido
porque a cidade vai ser cercada e quem está a fazer a operação tem que sair já. Portanto, é outra evidência que o FSB pode estar envolvido. Acho que ainda havia outra... Era a natureza dos explosivos. É os 2 agentes do FSB e é um telefonema interceptado. É preciso perceber o que é que eu estou a tentar dizer. Qual é o rumor nunca provado? É que o próprio Putin mandou matar 300 russos para agora ser a pessoa que vai vingar os 300 russos. Pá, se isto for assim, é um psicopata à última escala. Se isto for assim, é um psicopata à última escala. Então, ele a partir daí dá a ordem de em 15 dias derreterem a Chechênia. E até há coisas engraçadas que ele dá esta ordem e aquilo é levado como, pronto, temos que fazer e não sei o quê. E ele, passado uma semana, faz um discurso e diz, já só tem uma semana. Os outros percebem que o psicopata não estava a brincar. E então o exército russo, a marinha, a força aérea, até polícias vão matar chechenos. É uma matança total da fronteira da Chechênia. É uma matança total da fronteira da Chechênia, que segue nesses 15 dias. E o povo russo, como estava em choque pelas torres que explodiram com terroristas, dizem, cá está finalmente alguém que põe ordem na casa. Cá está finalmente alguém que, quando acontece uma coisa, vai... E ele estava sempre a ir para a linha da frente pessoalmente. Pessoal, a linha da frente para os soldados, dar medalhas, envolver-se no combate, não a combater, não é? Mas em termos de mídia, em termos de comunicação, era o que passava, é que ele estava na linha da frente. E outra coisa engraçada que eu tinha dito, é que depois o FSB é interrogado. E o FSB diz, não, realmente esses explosivos têm origem do FSB, mas como nós vimos 4 torres a explodir, quisemos pôr igual numa quinta, para ver se havia um alerta da população, para ver se a população está vigilante. E explicaram isto e a explicação que foi aceite-se. O que cheira é completamente, desculpa, esfarrapada. Então iam pôr sacos de açúcar mesmo, não iam pôr com explosivos lá dentro. Mas se fossem só para alertar, punham sacos de açúcar, não punham explosivos dentro de sacos de açúcar. Mas o Putin, aceita a explicação, está aceito, pronto. Portanto, ele dá a ordem para neutralizar os terroristas da Chechênia em 15 dias, que é uma matança do fim, o exército russo em peso, rockets, mísseis, tudo e mais alguma coisa. E o Yeltsin marca uma reunião com ele e diz, não tenho condições, você é o primeiro-ministro, mas eu não tenho condições para continuar. No meio disto, uma guerra, você já está a controlar tudo. Reparem, ele já controlava tudo. O Putin já controlava tudo, até era presidente do quê? E então renuncia, diz assim, eu no dia 31 de dezembro vou renunciar. E vou passar para si o poder sem eleições nenhumas. Eu vou renunciar e vou passar para si o poder. E então no dia 31 de dezembro de 1999, estava a bater o ano 2000, o filho do casal miserável, da pobreza extrema, presidente da Rússia. O que é que ele faz? Imediatamente mal obtém a presidência da Rússia. Mais uma vez, reparem que ele a tratar bem os antigos chefes. Manda fazer uma executive order, portanto uma ordem executiva, que diz imunidade total para Yeltsin de qualquer crime. Não pode ser investigado, não pode ser perseguido. Direito à residência oficial, transporte e segurança vitalícia. Portanto, mantém as casas, os carros, tudo o que tinha da presença da Rússia. Assistência médica vitalícia para ele e para a família para sempre, até morrerem. E proteção dos serviços secretos também vitalícia. E portanto reparem o padrão, a fidelidade. O outro saiu, já não é nada, já não tem nenhum cargo, é um velhote num carro a caminho de uma casa e a primeira coisa que ele faz é tragam-me aqui um datilógrafo, podes começar a escrever. Executive order, por ordem do presidente Putin, pau, assina, está feito. Segunda coisa que ele diz, preparem o avião presencial, vou para a Chechênia. O quê? Mas como assim? Dia 31 de dezembro. Reparem, no 31 de dezembro está toda a gente... É a virada, é a passagem de ano. Iam celebrar, festa, drinks. Não há drinks. Direto para a linha da frente de combate na Chechênia. E ele vai passar. Isto é giro, porque ele depois aterra com o avião presencial, mudam para um helicóptero para ir para a linha da frente onde ele queria estar com os soldados que estavam em combate. O helicóptero começa a ser atacado por baterias antiaéreas e o piloto volta para trás. E ele diz, não volta para trás, a terra, quero carros aqui, e foi para a linha da frente de carro.
E então ele, a passagem de ano, o 31 de dezembro, primeiras horas de presidente, está na linha da frente com os soldados que estão em combate. Pá, percebam, eu digo isto com este entusiasmo para perceber, pá, não se chega àquele nível de poder se ele agora fosse fazer uma festa. Não perde uma oportunidade. Bem, acho que isto está fantástico. Epá, se não deixarem o like, são os maiores ingratos que existem. Deixem o like. Vamos ver. Agora posso fazer um segundo vídeo. Ou posso voltar ao Safra, que já me pediram, que eu não me vou esquecer, está mais do que prometido. Vai haver o vídeo sobre o Safra. Mas estamos na cimeira Trump-Putin. Está a acontecer agora a cimeira Trump-Putin. Posso fazer um segundo vídeo sobre o Putin, que é o que é que ele fez enquanto presidente. Posso fazer um vídeo sobre o Trump, igual a este, que é como é que o Trump, desde bebê até chegar a presidente, quais foram os passos. Ou se quiserem mesmo, podemos ir ao Safra. Mas eu acho que agora, neste momento, ou é o Trump ou é o Putin parte 2. Deixem-me o vosso comentário, eu vou fazendo o que me pedem, pá, mas também seguindo a minha curiosidade. À cimeira, no Alasca, temos que estudar estes gajos. Um abraço, até ao próximo vídeo.